Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje, no dia 31 de março de 2013, para mais essa videoaula, com o objetivo de tratarmos de mais um assunto muito interessante. É o nosso quinto encontro no nosso curso das Escrituras Sagradas. Hoje, para tratarmos do assunto os círculos de conhecimento na Bíblia Sagrada. Então, ao falarmos de círculos de conhecimento, todos nós, estudantes gnósticos, sabemos que o conhecimento ele se divide em três esferas. Primeiramente, falando um pouquinho do conhecimento, o conhecimento, então, vem do grego, né, de gnosis. Esse conhecimento, para o grego, foram as primeiras pessoas a dividir o conhecimento à luz do paradigma mecanicista que nós vivemos por muitos anos, na época o paradigma antropocêntrico. Então eles dividiram o conhecimento espiritual, chamaram de conhecimento espiritual as coisas que tratavam espiritualmente de gnosis, e o conhecimento que tratava das coisas materiais chamaram de episteme. Então o conhecimento o conhecimento epistêmico, nós sabemos que ele é tratado nas escolas, nos seus graus diferenciados, onde temos o primeiro, o segundo, terceiro grau, correspondente ao ensino da faculdade, né, terceiro grau, que é a graduação, depois tem pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E da mesma forma seria o conhecimento gnóstico. Então, o conhecimento, no caso, o conhecimento epistêmico é administrado pela rede escolar, sistema escolar mundial, e o conhecimento gnóstico é administrado pelo Colégio de Iniciados da Bendita Loja Branca. Então, esse colégio sempre teve um diretor, que é o Sayati Kumara, e sempre ele trouxe os mestres, cada um na sua época e no seu tempo, para administrar o conhecimento segundo um programa bem especificado. Então, nesse programa de cada mestre, que trouxe para cada povo no seu espaço e no seu tempo, o conhecimento dividido em três círculos tem um objetivo, tem conteúdos, tem metodologias. Então, tudo é muito bem planejado. E nas escolas, então, cada ser humano está estudando, né? Estuda a semana toda, a vida toda, no seu devido grau. E também no conhecimento gnóstico, ele está administrado pelas igrejas, pelas religiões. Dizem que há cerca de 60 mil religiões. E também administrado pelas ordens místicas, né? Então, as principais ordens místicas são a Rosa Cruz, a maçonaria, a teosofia e a própria gnosis. Muito bem. Então, esses três círculos de conhecimento, podemos falar da gnose, onde nós temos as nossas ações, né? Os nossos estudos. Então, eles sempre dividiam em três círculos. Então, nós temos o círculo externo, o círculo público, que é chamado de círculo esotérico com X, êxodo, então o prefixo quer dizer externo, né? Então, tem o círculo intermediário, que é o mesotérico, o meso quer dizer meio, e tem o círculo mais interno, que é o círculo esotérico com S, então quer dizer círculo interno. Então, vamos ver quais são as pessoas que compõem cada círculo e para qual o objetivo de cada um deles. Então, o círculo público, que é o círculo esotérico com X, é o círculo de conhecimento espiritual para as multidões. Então, nesse círculo estão por aí disseminados os conhecimentos que vão
ser diluídos, né, em doses miopáticas para os adeptos das 60 mil religiões e até para os adeptos também das ordens místicas. Então, são conhecimentos espirituais, como a gente diz, em doses miopáticas, para respeitar o grau de desenvolvimento de cada adepto que ali frequenta aquela determinada religião. Então, nesse círculo esotérico, é o círculo que, vamos dizer assim, milita todo mundo, né? Raimundo todo mundo, Vicente toda a gente. É o círculo da massa humana, onde tem muita gente, onde muitos são chamados, então, e poucos são escolhidos. Então, desta massa de pessoas que recebem as informações espirituais nas igrejas, nas religiões e nas ordens místicas, algumas, os mais fortes, né, como diz o venerável Samael, são chamados para fazerem parte do círculo mesotérico. Então, o círculo mesotérico é o círculo de conhecimento onde já estão as pessoas que foram escolhidas. São pessoas que estão trabalhando concretamente com os 3 fatores de revolução da consciência. São aquelas pessoas práticas, pragmáticas. Então, são aquelas pessoas que estão dando resultado, trabalhando com o primeiro fator, que é a morte dos seus defeitos, eliminando seus defeitos, trabalhando com o nascimento, nascendo para as virtudes, praticando a magia sexual, maituna, e trabalhando para o seu semelhante gratuitamente, na disseminação desses ensinamentos, com o terceiro fator de evolução da consciência. Então, essa pessoa prática, ela então é do círculo mesotérico. Então, vamos dizer assim, a pessoa do círculo mesotérico era aquela que recebeu as informações no círculo esotérico, no círculo público, aplicou, deu resultado e agora ela já é um estudante gnóstico, ou seja, ela estuda nos mundos internos, diretamente com os mestres, e ela recebe ensinamentos de lábios a ouvidos, então numa linha direta. Ou são pessoas que têm cognições diretas com o seu ser interno, também recebe o conhecimento direto da fonte. E para o terceiro círculo, que é o círculo esotérico, com S, então estão as pessoas que já receberam os ensinamentos, são os mestres, os adeptos da loja branca, os iniciados. Então, há esta passagem, esse sentido, né, de percurso na trajetória do conhecimento. Começa-se no círculo esotérico externo, né, público, passa por mesotérico, que já é mais restrito, é para poucos, e essas pessoas do mesotérico, se passarem pelas provas, pelas iniciações, então vão para o círculo esotérico, que é o círculo restrito dos grandes mestres da bendita loja branca, os mestres da humanidade. Então, esses são os círculos presentes, né, em qualquer religião, em qualquer ordem mística, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer espaço. Sempre foi assim. Então, todo mestre que vem para cumprir uma missão de ensinamento público, os mestres, eles cumprem missão de ensinamento público ou de ensinamento, vamos dizer assim, restritos, ensinamentos secretos, né? Então, atualmente, todos estão recolhidos, né? Mas houve tempo que eles passaram seus ensinamentos públicos. Então, vamos pegar, por exemplo, o Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio na era de peixe, cujo avatar foi João Batista, o seu precursor, e ele trouxe então um ensinamento devidamente codificado, planejado pelo colégio de iniciados, né, da Loja Branca,
Então veio com objetivos, com conteúdo, com metodologia. Então ele trouxe o ensinamento para os 3 círculos de conhecimento, conforme nós, como o nosso curso é o curso da Bíblia, né, nas suas entrelinhas, nós precisamos aprender a ler isto, aonde é que estão esses ensinamentos, né, nas entrelinhas das Escrituras. Muitas vezes eles estão na própria linha mesmo. Então ele teve esses 3 círculos. Ele teve o círculo esotérico, dele e de outros mestres da época, como era o João Batista, né? O grande iniciado, é uma avatar na realidade, João Batista. E ele tinha o círculo mesotérico, onde ele passava ensinamentos restritos, né? Para aqueles que já também recebiam ensinamento com ele nos mundos internos, na quinta dimensão, que eram os apóstolos. E ele tinha um ensinamento dirigido para o povão, para o público, para o círculo esotérico. Então ele, de repente, estava passando algum tipo de ensinamentos que colidia, né, em algumas passagens em que estava ainda proibidos para o público externo. E então ele lançava a mão das parábolas, porque aquelas coisas só podiam ser ensinadas de maneira direta para o seu público mesotérico, para o seu público interno. E então iam pelas parábolas. Então nós podemos encontrar, como vamos marcar para nós essas escrituras, mas antes disto, é importante frisar que além desse círculo, né, que é da loja branca, tem o círculo também da loja negra, que é o conhecimento pseudo-esotérico. Então, pseudo é negação, quer dizer falso, né? É negação, então o conhecimento pseudo-esotérico da loja branca, da loja negra, perdão, é por onde a loja negra tenta a, a desensinar, vamos assim dizer, tudo aquilo que é ensinado pela loja branca. Então é sempre a luta entre essas 2 lojas. A loja branca luta para que dessa multidão de pessoas do círculo esotérico, do círculo público, possa sair alguns para o círculo esotérico, e a loja negra luta para que não passe nenhum, para que todos vão para o conhecimento pseudo-esotérico. Então, nesse círculo de conhecimento público, como diz o venerável mestre Samael, é muito difícil sair alguém, dali só saem os mais fortes, porque há contradições, há ensinamentos que dizem, outros que dizem, né? Uns que dizem, outros que contradizem. Então, há contradição, a afirmação de um ponto doutrinário, já no outro a negação. Então é um verdadeiro círculo, fica andando em círculo, e é raro aquele discípulo que consegue achar o fio de Ariadne, né? Que é a mitologia grega, fala do fio de Ariadne, é exatamente isso. Então quando se encontra o fio de Ariadne, é por onde começa a se andar em linha reta, passar para o círculo mesotérico. Muito bem. Perdão. Então, das escrituras, nós vamos encontrar isto. Eu vou pedir para vocês assinalarem aí. Eu falei que nos cursos, né, a gente tem um lapisinho de cera e a gente assinala lá na escritura, convencional mesmo, aquilo que é mais importante. Então, a respeito disso, para nós comprovarmos, né, e fecharmos essa parte, vamos ler aqui para vocês uma primeira escritura que diz o seguinte: E disse-lhes Jesus: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então isso está em Marcos, no capítulo 4, nos versículos 11 e 12. Então aí está atestado, né,
os círculos de conhecimento nas escrituras e o que cada um podia entender da mensagem do mestre. Então a mensagem dele era direta quando para o círculo esotérico e tinha que colocar o filtro, né, que a gente viu na aula passada, tinha que colocar o símbolo, né, e nesse símbolo aí vem na forma de parábola. Então falava-se por parábola, falou por parábola o mestre, para que o pessoal, como ele disse, ouvindo, né, não ouçam e não entendam, né, aquilo que ele estava dizendo. Então, exemplo disso, vamos pegar hoje, domingo de Ramos, né, aliás, hoje domingo de Páscoa, então um símbolo bastante importante. O que é a Páscoa, né? Então, a Páscoa, para muitos, significa ovos de Páscoa, né? Para a maioria dos seres humanos, infelizmente nos dias de hoje. Mas ainda para alguns, a Páscoa tem o seu significado real, significado de ressurreição. Então a Páscoa significa ressurreição. Então em João, a gente pode ler todos os 4 evangelhos a respeito disso, mas o João é o mais enfático, então ele vai explicar direitinho o que é a ressurreição. Então na ressurreição, ressurgir quer dizer nascer de novo, né? Morreu e nasceu. Então quando Jesus morreu, na sexta-feira santa, então houve uma comemoração pungente, né, da Loja Negra. Então a Loja Negra saiu-se vitoriosa. A Loja Negra pensou que tinha obtido a vitória final, porque levar à morte o Cristo. E nesse sentido ela se sentiu superior à Loja Branca, superior ao próprio Deus. Porque se Deus cria, o máximo fenômeno que Deus pode fazer é a criação, a geração de vida, né? E ela seria superior porque ela consegue matar aquilo que Deus criara, ou seja, é mais poderosa. Eu posso colocar a morte naquilo que alguém colocou vida, então tem mais poder. É assim que ela sentia. Mas esta comemoração e esse sintoma pujante de vitória duraram apenas 3 dias. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, que foi no dia de hoje, no domingo de Páscoa, ainda pela madrugada, quando Madalena foi visitar o túmulo e não encontrou, ele havia ressuscitado. Então Jesus dizia a respeito disso, da ressurreição, quando perguntado para ele quem é que ressurgia, quem que ia para o reino, né, de Deus, ele dizia, quem não nascer de novo da água e do Espírito não ressurgirá. Então, para que nós ressuscitemos um dia, é preciso que nós nasçamos de novo, de fato, da água e do Espírito. Mas temos que nascer da água da vida, a água que gera vida. E a água que gera vida, nós sabemos que é a água seminal. E isso então ele diz para o Nicodemos, que era um doutor da lei, né, um mestre lá entre os judeus. Ele teve que dizer em parábolas, porque ele diz, o Nicodemos interpelou e disse, mestre, o que faço para entrar no teu reino? Ele diz, então tem que nascer de novo da água e do Espírito. Aí o Nicodemos retrucou, mas como eu posso nascer se eu já sou velho, né, entrar nas entranhas de minha mãe? Ele disse, Nicodemos, até vós que és mestre em Jerusalém não entende essas coisas, quem dirá os demais? Então ele estava dizendo sobre parábolas, né? Nascer de novo da água e do Espírito, ou seja, nascer da água seminal, o arcano Osef, que na época não era revelado. Hoje nós compreendemos muito bem essa passagem. Então está aí uma forma de que ele se dirigia em parábolas. Então, uma outra, e por último, né, para a gente
testificar esses círculos e a forma de transmissão da mensagem gnóstica por meio de parábolas é aquele episódio dos judeus e dos gentios. Então, Jesus viera primeiramente para os judeus, porém os judeus não o aceitaram. Ele foi para os gentios. Então, traduzindo isso, que está em símbolo, a palavra judeu, esotericamente, significa iniciado. Então, os judeus são todas as crianças, que é o símbolo da iniciação, todos iniciados. Por isso Cristo dizia: deixai vir a mim as criancinhas, os judeus, ou seja, os iniciados. Isso não significa que era o povo judeu, os iniciados. Eles estavam entre os judeus, havia alguns iniciados, algumas crianças, mas havia muito mais capeta, né? Faziam capetagem. Os próprios judeus mataram Jesus Cristo. Então ele veio primeiro para os iniciados, dirigido pelo Colégio de Iniciados da Loja Branca. Esses iniciados o rejeitaram como conselho do Sinédrio. O conselho do Sinédrio é um conselho de 500 sacerdotes do templo judeu, né? Caifás, Anás, aquela turma toda que comandou a morte de Jesus. Então eles o rejeitaram. Então Jesus autoriza que o seu evangelho, né? Não foi uma religião, ele não fundou a religião, mas a sua boa nova fosse dirigida posteriormente para os gentios. Então foi para os gentios, instruída pelos seus apóstolos, já por intermédio dos apóstolos, né? Então, primeiramente, Jesus veio para os judeus, instruiu os seus apóstolos, e eles levaram o conhecimento para os gentios. Por isso nós estamos aqui hoje, ou seja, nós, os gentios, os externos, né, do círculo de conhecimento público, do círculo de conhecimento esotérico com X. Nós estamos aqui recebendo esta bênção, né, de poder também receber o ensinamento, o conhecimento e praticá-lo e ter a mesma chance do que os iniciados, né, de passar para o círculo de conhecimento mesotérico, para o círculo interno, né? Então, ele disse assim, a respeito disso, Jesus disse a seus discípulos que fizesse discípulo de todas as nações, porque ele tinha outras ovelhas que não era deste aprisco, né? Isso, aprisco quer dizer curral ou local. Então, contudo, o próprio Jesus instruiu os seus discípulos: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanas. Então, ele estava recebendo instrução para primeiro levar o evangelho para os judeus e posteriormente então que foi para os gentios. Muito obrigado para todos e até a nossa próxima videoaula.